Gostaria, nesta noite, boa noite a todos, gostaria de falar sobre um tema, sobre a salvação. Isto para alguém que não conheça o Senhor, ou mesmo para aqueles que já conhecem, principalmente para aqueles que já conhecem o Senhor, mas também para aqueles que ainda não o conhecem, poderem perceber um pouco melhor o que é salvação. Eu intitulei esta mensagem de salvação é muito mais do que aquilo que merecemos e até muito mais do que aquilo que nós poderíamos imaginar. No melhor dos nossos sonhos, muito melhor do que nós poderíamos alguma vez imaginar. E então, parece que estamos aqui a ter alguns problemas técnicos com alguém que quer partilhar, também quer participar na mensagem. Acho que é Zé que está a tentar. Está bem, também mas não há problema. Não há problema. Poderá eventualmente distrair um pouco. Esperemos que não haja problema. Porque este tema é importante, muito importante mesmo. Há uma passagem na palavra de Deus que diz como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação. Isto lemos em Hebreus. É uma salvação tão grande, só que muitas vezes se percebe mal de que é que precisamos ser salvos, como sermos salvos e o que resulta de ser salvo. Eu vou tentar focar-me principalmente neste último. E queria dar 3 exemplos de 3 pessoas que se calhar aquilo de que ele se queria salvar, se calhar não foi bem aquilo que lhe foi anunciado posteriormente. Não tenho a certeza, mas é possível que o carcereiro de Filipos, quando disse que é necessário que eu faça para me salvar, possivelmente ele estava a perguntar como é que eu me vou safar desta situação tão complicada. Mas aquilo que lhe foi dito foi algo muito melhor do que aquilo que ele poderia imaginar. Foi a salvação eterna. Portanto, Deus dá-nos sempre muito mais do que aquilo que nós até esperamos, do que aquilo que nós pensamos. E Deus não salva da maneira que nós estamos à espera. E Naamã é um excelente exemplo disso, porque Naamã pensava que Deus ia salvar de uma determinada forma. Que a sua lepra iria ser curada, o servo de Deus sairá, pôr-se-á em pé, invocará a Deus, passará a sua mão sobre o lugar leproso e restaurará o leproso. E Deus não fez as coisas dessa maneira. E Deus não salva como, infelizmente, muita gente pensa. Por fazer boas obras ou por aderir a um conjunto de ideias, Deus salva unicamente por meio do Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício redentor do Senhor Jesus Cristo na cruz. É a única forma, é o único modo de nos reconciliarmos com Deus. Mas o homem imagina outras formas. Porque se formos a ver, nenhum homem inventou uma religião como aquilo que Deus prescreve para o homem. Deus não prescreve nenhuma religião para o homem. Mas aquilo que Deus prescreve para o homem não tem comparação em qualquer religião do mundo. E aquilo que resulta de ser salvo. Aquilo que nós esperamos com a salvação é muito mais do que aquilo que nós poderíamos imaginar e pedir e desejar no melhor dos nossos sonhos. Um exemplo que nós já ouvimos há cerca de um mês do nosso irmão Teles era do filho pródigo. O filho pródigo, o que esperava, quando voltasse para casa, era ser um servo. Era ser um dos jornaleiros. E vemos como o pai deu-lhe muito mais do que aquilo que ele poderia alguma vez pensar. E da mesma forma, talvez, não sei, a experiência de cada um, mas possivelmente nós, quando aceitamos a salvação, é um misto de compreensão do estado de pecadores em que nos encontramos e um reconhecimento pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo e também o medo da condenação. Mas a salvação que Deus dá é muito mais do que não ir para o inferno. Muito mais do que isso. E eu gostava de falar um pouco sobre algumas dessas bênçãos que Deus tem para nós. A salvação é não só muito mais e melhor do que aquilo que merecíamos, mas também muito mais e melhor do que aquilo que nós esperávamos. Como a palavra de Deus diz, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. E também lemos que aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus dá-nos muito mais do que aquilo que alguma vez pedimos. E também vemos esta expressão, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3.
mesmo o crente mais humilde, mais fraquinho, é mais realizado, mais bem-aventurado, mais abençoado do que o mais bem-sucedido empresário ou o mais poderoso homem à face da terra. O homem mais rico do mundo agora anda a oscilar entre o Jeff Bezos e o Elon Musk. Mas o Jeff Bezos, que é dono da Amazon, pode ser muito rico, mas do ponto de vista pessoal é um fracasso. Traiu uma mulher com uma namorada mais nova e será que isso o faz mais bem-sucedido, mais realizado? Ou seja, tanto dinheiro e precisou de ir em busca. Ou seja, o dinheiro todo que ele tinha não o satisfez. E teve de ir em busca de outra mulher para se satisfazer. Mesmo o crente mais humilde é mais bem-aventurado do que qualquer outra pessoa. Eu costumo dizer que aquilo que nós temos, nós temos, e muitas vezes eu esqueço-me disso, é mais do que ganhar o Euromilhões 2 vezes por semana para o resto da minha vida. Sou mais bem-aventurado do que isso. E quantas vezes eu me esqueço? Quantas vezes eu me aborreço porque não tenho isto ou não tenho aquilo? E vamos ver algumas todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isto nós vamos ver um pouco hoje e vamos continuar a ver por toda a eternidade, desfrutar destas bênçãos. Algumas delas são na eternidade, algumas delas podemos gozá-las já hoje e devemos gozá-las hoje e devemos apreciá-las hoje. São muitas. O apóstolo Paulo diz todas as bênçãos espirituais. Bênçãos físicas, não temos promessas de bênçãos físicas, mas temos a promessa de que mesmo no meio das dificuldades Deus está connosco e Deus abençoa-nos e dá-nos coisas muito melhores do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Então, a primeira, isto não tem uma ordem específica, são muitas mesmo. Primeiro, perdão dos pecados. Nós lemos em Colossenses que, estando nós mortos nos nossos pecados, nos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Em Colossenses 2,13. Perdoando todas. As passadas, presentes, futuras. Todos os pecados. E que o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Esta questão da perdão dos pecados não nos deve levar os meus pecados estão todos perdoados, então ótimo, posso viver à vontade. Não, a reação deve ser: Deus fez tudo isto por mim, eu quero viver para Ele. Eu não quero pecar, eu não quero incorrer naquilo que levou o meu Senhor à cruz. Também fala-nos em Efésios 1,7, a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. E também em Colossenses 1,14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Mas, para aqueles que não aceitam a salvação que Deus oferece, unicamente por meio do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo diz a dada altura: morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Isto é a pior coisa que pode acontecer a alguém. Pior do que morrer é morrer em vossos pecados. E não desejo isso para ninguém que está agora a ouvir-me. Nós estamos em Deus o Pai. O Paulo escrevendo aos Filipenses, Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai. Ou seja, os Tessalonicenses estavam em Deus o Pai. E também na segunda epístola também ele diz em Deus nosso Pai. Ou seja, nós estamos em Deus o Pai. Que privilégio. Isto contrasta com o que o Senhor Jesus Cristo teve de dizer aos fariseus: vós tendes por pai ao diabo. E Paulo teve de dizer a Elimas: ao filho do diabo. Portanto, é completamente em contraste com o que nós temos. Nós estamos em Deus. Nós estamos também em Cristo. Em Cristo é uma expressão que surge mais do que 100 vezes nas epístolas de Paulo. Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, diz: fiéis em Cristo Jesus. E também escrevendo aos Filipenses, aos santos, em Cristo Jesus. Várias vezes nós lemos Cristo. Também lemos Cristo em vós, esperança da glória. Várias passagens que nós estamos em Cristo. Mas também Deus, o Pai, habita em nós. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ou seja, Ele está em todos nós. Completamente em contraste com
Judas. Entrou nele Satanás. E ai de nós se não deixamos aqueles que não creem, se não tiverem Deus neles, podem ter Satanás neles. Não vou falar aqui de possessões demoníacas, mas são influenciados pelo diabo. O Senhor Jesus Cristo habita em nós. Para que Cristo, habite pela fé nos vossos corações. E Paulo, aquela passagem que nós conhecemos bem, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo está em nós. E também Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, é extraordinário. É um privilégio enorme nós termos esta intimidade, esta ligação tão chegada com Deus. Com Deus o Pai e com o Senhor Jesus Cristo. E agora o Espírito Santo habita em nós. Nós lemos que se é que o Espírito de Deus habita em vós, diz ele aqui a dada altura aos Romanos. E também nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E também não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós. É um grande privilégio e é também aqui uma grande responsabilidade. Nós conhecemos aquela frase, com grande privilégio vem grande responsabilidade, não é? Grande privilégio, grande responsabilidade. E ele tem de escrever aqui aos Coríntios e dizer-lhes, não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Que não sois de vós mesmos? Ou seja, comportem-se dignamente como alguém que tem o Espírito Santo em si. Nós somos batizados no corpo de Cristo. E, infelizmente, tantos problemas têm sido criados à volta de batismo, mas o batismo que realmente interessa é sermos batizados no corpo de Cristo. Porque todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. E também, todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. E também nos revestimos de Cristo. Todos quantos vos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Mais bênçãos? Estamos livres da condenação do inferno. E está-nos uma segurança, dá-nos um descanso. Já não precisamos de viver com a... Muitos provavelmente não conhecerão a espada de Damocles. Uma espada que estava mesmo por cima de alguém e que a qualquer momento poderia cair. É horrível viver assim. Viver sabendo que há um passo entre mim e a morte e não sei para onde vou. Eu não sei como é que algumas pessoas conseguem viver uma vida sem ter esta certeza. E nós temos este privilégio. Estamos livres da condenação do inferno e podemos assim viver de uma forma não preocupados com o nosso desempenho, mas preocupados em agradar àquele que nos salvou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas em contraste com quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E o seu final vai ser no lago de fogo. Somos também feitos uma nova criatura, uma nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nova criação. E temos, agora, também em consequência disso, temos uma nova mente. Temos uma nova maneira de pensar. Temos uma nova maneira de ver o mundo, de ver as dificuldades, de ver até as adversidades da vida. Nós temos a mente de Cristo. E Paulo exorta-nos a que tenhamos a mesma maneira, o mesmo sentimento, a mesma mente, a mesma modo de proceder que houve em Cristo Jesus. O mesma mente. Aqui a expressão pode ser a mesma mente. E em contraste com aquilo que falámos há pouco, de estarmos livres da condenação do inferno, somos feitos aptos para o céu. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E também lemos Cristo, que é a nossa vida, quando ele se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Somos reconciliados com Deus. Esta passagem extraordinária de Paulo, segundo aos Coríntios,
que Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados. E pôs em nós a palavra de reconciliação. Deve ser também o nosso desejo agora, que estamos reconciliados com Deus, procurar levar outros a também se reconciliarem com Deus. Este também é o nosso privilégio, a nossa missão neste mundo. Nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E nós que noutro tempo éramos estranhos, inimigos, no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Lemos isso em Colossenses 1:21. E este extraordinário que eu tendo a dizer nós, mas eu, tantas vezes desprezo, tantas vezes coloco em segundo lugar ou em último lugar. Temos acesso a Deus em oração. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Somos justificados, somos declarados justos. Não é só, ok, não vais sofrer a pena do teu pecado. Somos declarados justos. Não é só absolvidos, mas justos. Não é só não condenados, mas justos. E aqui há vários aspectos da justificação. Quem é que justifica? É Deus. Lemos isso em Romanos 8:30. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Por Deus. Somos justificados pela graça. É Deus quem justifica, mas pela graça. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados pela sua graça, também lemos em Tito 3:7. E agora, somos justificados através do sangue, com base no sangue de Cristo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E somos justificados pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Também vamos falar da paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Concluímos, pois, Paulo aos Romanos, capítulo 3, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E também esta passagem, em Gálatas 2, fala de nós sermos justificados pela fé. Várias passagens também aqui em Gálatas. E agora temos paz. E temos, já ouvimos certamente mensagens sobre isto, a paz com Deus. Ou seja, é extraordinário podermos ter paz. Não estar sempre a olhar por trás do ombro. Será que alguém me vai apanhar? Será que me vão castigar ainda? Será que eu posso estar mesmo descansado em relação ao meu futuro? Sim, podemos. Temos paz com Deus. Porque fomos justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Quando vamos a Deus em oração, podemos ter a paz de Deus. Guardará os nossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E também aqui ele exorta a que a paz de Deus domine nos nossos corações. E depois temos o Deus de paz. Ou seja, temos paz com Deus, a paz de Deus e temos o Deus de paz connosco. E o Deus de paz estará convosco quando nós praticamos aquelas coisas que vimos, que Paulo dizia, que viram em mim, aquilo que viram em mim, isso fazei, e o Deus de paz estará convosco. Somos selados com o Espírito Santo. Porque outrora o Espírito Santo vinha, saía, mas agora é selado. E até, se fomos selados com o Espírito Santo, tendo nele também querido, foste selados com o Espírito Santo a promessa. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. E Deus nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Somos poupados à grande tribulação. Não só à condenação do inferno, condenação final, mas também à grande tribulação. Infelizmente há muitos que dizem que o crente vai passar que a igreja vai passar pela grande tribulação. Como se Deus
usam uma série de argumentos que nós não merecemos ser poupados a isso. É mesmo de quem não conhece a palavra de Deus. Somos poupados à grande tribulação. Seremos por ele salvos da ira. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E que o Senhor Jesus Cristo, esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou de entre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos adotados na família de Deus. Recebemos o espírito de adoção de filhos. O espírito, nós gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esta passagem também é muito importante. Somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Paramos para pensar, quando estamos tristes com alguma situação menos positiva nas nossas vidas, nós paramos para pensar no privilégio que temos de sermos filhos de Deus. Infelizmente muitos dizem, somos todos filhos de Deus. Quando somos, esta passagem deixa bem claro como é que podemos ser filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E também aqui que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Somos eleitos. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Revestimos, pois, como eleitos de Deus. Ou seja, o facto de sermos eleitos de Deus deve levar-nos a revestir-nos de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. E a nossa eleição é de Deus. Também temos esta passagem que nos fala de que Deus nos ter elegido, devemos dar graças a Deus por nos ter elegido desde o princípio para a salvação. E aqueles que Deus chamou, também justificou. Aqueles que predestinou, também chamou. E os que chamou, também justificou. Nós também somos feitos conforme à sua imagem. Porque os que dantes também conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E também esta passagem que o homem é a imagem e glória de Deus. Temos a vida eterna. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Podem pensar, tantas, isto nunca mais acaba. Não, nunca mais acaba. Eu tenho mais algumas, mas se vocês pegarem nisto, que depois vou partilhar convosco, e puserem a pensar, vão acrescentar cada vez mais. Vão, ao ler a palavra de Deus, particularmente as epístolas do Paulo, porque é aqui que vemos os resultados da salvação que Deus oferece, vamos ver que há muitos mais. É uma questão de irmos escavando. E são muitas mesmo. E ficamos enfadados. Será que podemos ficar enfadados? Tanta coisa. Realmente, que não sejamos como a nação de Israel, que perante uma dádiva extraordinária do maná, chegou a considerar aquilo um pão vil. Temos a vida eterna, então, sendo justificados pela sua graça, somos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Paulo também diz aqui, para que Cristo mostrasse, através de mim, toda a sua longanimidade, para exemplos dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Isto está em completo contraste com aqueles que não creem no Filho, não verão a vida, mas a ira de Deus sobre eles permanece. Somos feitos agradáveis a si, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. E somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essa passagem extraordinária. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
E isto deve levar-nos a buscar as coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Isto devia ter este efeito em nós. Nós somos também libertados das mãos de Satanás. Nós, outrora, éramos, por natureza, filhos da ira, filhos da desobediência. Mas Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fomos transferidos. Há uns anos, quando o Cristiano Ronaldo foi transferido de Real Madrid para a Juventus, eu lembro de comentar isso com algumas pessoas, porque a irmã dele tem alguma ligação com algumas igrejas evangélicas e eu até comentava que seria bom, a maior transferência que poderia acontecer na vida dele era vir ao conhecimento do Evangelho. Era esta transferência. Mais do que ir de um clube milionário para outro clube milionário, era ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é que é a maior transferência. A transferência, às vezes fala-se de transferências de centenas de milhões de euros e provavelmente poderemos chegar ainda aos 200 milhões de euros, porque há sempre uma tendência para superar, até para mostrar o poderio financeiro, mas esta transferência é muito, muito mais valiosa. Tem dividendos eternos. Esta passagem que eu já citei, que nós noutro tempo andámos, segundo o curso deste mundo, e éramos filhos da desobediência, éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo. Somos feitos herdeiros. Algumas pessoas, às vezes, infelizmente, há pessoas que parece que estão à espera que morra alguém da família, estão mesmo ali a ver quando é que recebem notícia, para ver se herdam alguma coisa. E mesmo que nós, não desejando, sabemos que se os nossos familiares partirem antes de nós iremos herdar alguma coisa. Mas nada disso. Nem uma herança de alguém que se lembre de me deixar algo assim, inesperado. Nada se compara a esta herança. Somos filhos, logo somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E temos... e quais as riquezas, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nós precisamos ter os nossos olhos iluminados para perceber que isto é que é realmente valioso. E não estas migalhas que às vezes nos agarramos. Me agarro eu. E também da herança dos santos na luz. Somos santificados, declarados santos. E é engraçado que Paulo escreve isto à igreja provavelmente que menos mereceria. À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Mas isto também, Paulo escrevia isto e deveria levar os coríntios a pensar, quando leiam isto. E é o que alguns têm sido, ou seja, de uma vida devassa. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Isto devia levá-los a pensar, a nossa vida não está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Não está de acordo com esta designação, com este título que nos é dado de santos. Também esta passagem em 1 Coríntios 1:30, que o Senhor Jesus Cristo foi feito por Deus para nós, entre outras coisas, santificação. Estamos sentados, eu pensava que estava repetido, mas não. A outra passagem era, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Mas também estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E receberemos um corpo glorioso. Esta é uma grande esperança que nós temos. E para aqueles que sofrem no seu corpo, isto certamente dá-lhes ânimo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder sujeitar também a si todas as coisas. E continuando, estamos quase a terminar estas, porque há muitas mais. Temos o privilégio de servir a Deus. Porque Deus deu uns para apóstolos e profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E sendo diferentes dons,
Deus pretende a edificação do corpo. Estamos perfeitos nele. Estamos completos. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. E agora, pelo menos por fim, esta primeira parte, depois espero que outros entusiasmados com isto vão à procura de mais, seremos glorificados. E aos que predestinou, estes também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E quando nós passamos por situações difíceis, situações complicadas na vida, de doença, de sofrimento, lembramos disto. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que privilégio nós temos. Estas são 31 bênçãos. Podem continuar a procurar, arranjar mais. E dá para, neste próximo mês, no mês de 31 dias, em cada dia meditarmos numa delas e valorizarmos, apreciarmos esta tão grande salvação que Deus nos ofereceu. Muito mais do que nós merecemos. Eu costumo dizer, nós quando aceitamos a mensagem da salvação, não sabíamos, não tínhamos noção daquilo em que nos estávamos a meter. É muito mais glorioso do que aquilo que nós podemos pensar. E como dizia o irmão Sobral, o irmão Borges, alguns jovens de há muitos anos, nós estamos apenas à entrada da mina. Não é? Há muito mais para explorar. E quanto mais exploramos, quanto mais dedicamos a conhecer aquilo que Deus tem para nós, mais gratos lhe vamos ficar. Que o Senhor nos abençoe. Uma boa noite para todos.